Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Boa noite os presentes aqui no salão e que nos acompanham pelo Facebook. Bom, meu nome é Edina Costa e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. O nosso tema é Bem-aventurados misericordiosos, não julgueis para não ser julgados. Mas antes disso, nós temos os nossos recadinhos. Como vocês percebem, no banco tem um X, e onde tem um X, nós pedimos para não sentar, mesmo que seja pessoas da mesma família, porque senão desgoverna tudo, né, os lugares que estão demarcados. Tudo isso é para a nossa segurança, né? Aqui é o distanciamento, obedecendo o distanciamento. Pedimos também para que todos possam usar a máscara adequadamente, cobrindo o nariz e cobrindo a boca. Nos corredores e ali na frente tem os dispensers com álcool para higienizarmos as mãos ao chegarmos e ao sairmos, certo? Nós pedimos também, e no começo vai criar um transtorno só de início, mas depois vai ficar bom. Porque nós estamos solicitando a carteirinha de vacinação de todos os que adentram o nosso Paz e Amor. É uma medida de segurança, é uma medida protetiva, certo? Vai criar um embaraço no início, porque a gente vai ter que trazer todas as vezes no celular, para apresentar ali na frente, certo? E aí nós também solicitamos aos corações generosos a doação das cestas básicas para as nossas mais de 400 famílias que dependem do Paz e Amor para comer. Nós, graças a Deus, não precisamos, mas tem famílias em necessidades. E o Paz e Amor doa mensalmente cestas básicas, também com a colaboração de todos vocês. Quem puder trazer uma cesta, ótimo. Se não, pode trazer algum item da cesta, que será bem-vindo também. Ou pode fazer doações em espécies ali na nossa livraria, certo? Quem não puder nada disso, faça uma prece por todos nós. E nós temos também a cesta de Natal, com os itens para compor essas cestas, que é extra para essas famílias também. Não podendo também trazer todos os itens que estão aqui, pode também trazer um item só, tá bom? Está aqui nessa sacolinha, está lá na frente, vocês podem levar e doar por caridade para essas famílias. Como acontece todo final de semana, no sábado e no domingo, nós temos os nossos quitutes, né, que é vendido ali, pode ser solicitado ali na livraria, e isso reverte em recursos para a nossa casa, para as despesas da nossa casa. E esse final de semana nós temos tortas salgadas e temos doces também. Nós temos torta de frango e de palmito. Temos torta sabores holandesa, limão, pavê crocante e mousse de chocolate. Que delícia, não? Já imaginou uma tortinha assim? Depois de comer a salgada, pega uma torta doce com um chazinho, um cafezinho, um chocolate quente, uma delícia, né? Então, os pedidos podem ser feitos ali na livraria, o telefone é 2296-8080, ou vá lá e faça a sua reserva pessoalmente. Certo, pessoal? Esse final de semana tem esses quitutinhos muito gostosos, tá bom? A leitura do Evangelho, do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Mensagens, momento de reflexão de Chico Xavier pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Agora nós vamos fechando os nossos olhos para uma melhor concentração, visualizando a figura excelsa do nosso Mestre Jesus e nele colocando toda a nossa confiança de que hoje o teu imenso amor vai nos envolver e aliviar as nossas dores. Rogamos a ti, Jesus, que nos ampare, que proteja o nosso trabalho, que ele possa começar e terminar sobre a sua proteção, a proteção dos bons espíritos, e que tudo transcorra dentro do teu infinito amor e da tua infinita bondade. Sê conosco, Senhor. Graças a Deus. Bom, trave é um pedaço de madeira que se coloca para tampar um buraco ou para fazer algum tapume. Argueiro é um pequeno cisco, algo bem pequenininho. Então, o que Jesus disse aqui é que muitas vezes nós queremos, né, tirar o cisco do olho do nosso irmão, que é algo pequenininho, tendo a trave nos nossos olhos, né? Porque é um dos caprichos da humanidade é ver sempre o mal do outro e não o dele mesmo. Assim nos explica Kardec. Observamos um pequeno cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos ver uma trave nos nossos olhos. Muitas vezes não acontece isso. Você vê o mal do outro, mas não enxerga o próprio mal. Então, precisamos primeiro tirar a trave dos nossos olhos e, quem sabe, depois que nós tirarmos essas traves e ter uma visão ampliada da vida, nós tivermos autoridade moral de tirar o cisco do olho do nosso irmão. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal ou desacreditar a pessoa a quem censuramos. Esse último motivo não tem desculpas, pois decorre da maledicência e da maldade, né? O primeiro pode ser louvável e torna-se um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem e porque, sem ele, o mal jamais seria reprimido. Então, nós precisamos entender qual é a nossa atitude, né? O que nos move a ir corrigir o nosso irmão, a ir tirar satisfação com o nosso irmão, ou observar algo que ele fez que não é tão bom e ficar espalhando. Se é para ajudá-lo, como diz sempre Jesus, chama-o de canto, conversa com ele e explica-lhe o seu engano. Mas nunca censurando e apontando o dedo. Porque nós, todos nós, encarnados aqui neste planeta, estamos caminhando com as mesmas dificuldades, temos tantos desafios. Agora, quando nós apontamos, vemos um erro e começamos a divulgá-lo, isso é falta de caridade. Porque os escribas e fariseus queriam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. E pela lei de Moisés, naquela época, este era o julgamento, o apedrejamento, né? Como vocês já podem ter lido no Evangelho, né? Jesus, questionado sobre o caso, os adverte: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando eles foram pedir a opinião de Jesus,
O que eles deveriam fazer? Porque na lei de Moisés, pega em adultério, fazendo coisas que não deve, deveria ser apedrejada. Jesus, como sendo mestre, sábio e perfeito, dá essa resposta aos escribas e os fariseus. Se você estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E pelas Escrituras, nós vimos que alguém tirou alguma pedra? Quem leu o Evangelho, levanta a mão. Então, quem leu o Evangelho sabe que ninguém apedrejou a mulher. Que todos foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Porque quando Jesus fala alguma coisa, ele fala a acústica da alma daquela pessoa. Porque se fosse nós, né? Se você tivesse em pecado, atira a primeira pedra, eu achava, eu não tenho pecado. Então eu escondo o meu pecado. Eu escondo as minhas mazelas. Mas Jesus penetrava fundo no psiquismo daquelas criaturas. E eles não viam nenhuma alternativa a não ser a verdade. E eles não poderiam mentir para Jesus. Então, vamos pensar o seguinte, não concordamos, com certeza, né, com a prostituição, com esse ato. Mas não devemos apedrejar a prostituída, e sim ajudá-la como fez Jesus. Porque nos livros de Chico Xavier, eu não me lembro o nome, não sei qual livro deles, né, que é tanto, Boa Nova, Pontos e Contos, Pontos e Apólogos. Num desses livros de mensagem do Chico Xavier, pela sua mediunidade maravilhosa, ele conta que esta mulher depois foi procurar Jesus e saber por que ele não a condenou. Porque ele disse, ninguém te condenou, eu também não te condeno. E Jesus conversa com ela e diz que todos têm equívocos, mas que todos podem melhorar. E esta mulher passou a seguir Jesus e foi uma das que seguiam o Mestre, que mais ajudou, que mais serviu, mudando a sua conduta, mudando o seu estilo de vida, melhorando as suas capacidades espirituais. Porque ela recebeu amparo, ela recebeu ajuda, ela recebeu carinho e recebeu amor. Como Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Porque julgar uma ação é diferente de julgar e condenar uma criatura. Julgar é diferente de analisar a questão e saber por que a pessoa está fazendo tal coisa. E a história dessa mulher é uma história muito linda, né? Há muitos escribas e fariseus em nossa sociedade, concordam? Existem muitos fariseus que querem condenar, apedrejar e esconder as suas mazelas. Essas pessoas de relações complexas que envolvem julgamentos morais, projeções e acusações. Então nós devemos pensar onde está em nós toda essa maldade? De onde veio tudo isso? De repente nós escutamos lá na nossa infância alguma coisa, na nossa juventude. De repente, em outras existências, né, em outras encarnações, passamos por algum período, nesse sentido ou em outro, e nós guardamos dentro de nós esse ressentimento, essas mazelas, essas mágoas. E aí é mais fácil acusar o outro do que tentar melhorar a minha conduta interna, né? O julgamento moral a que se refere a parábola é aquela que rebaixa a dignidade do outro. Não era assim? Não está escrito lá no Evangelho? Colocou a mulher no meio e começaram a falar palavras de baixo calão, impropérios para aquela mulher, já com as pedras na mão, para atirar nela, né? Abaixando a sua dignidade, rebaixando a sua moral.
Aquele que faz com que o que julga se coloque em uma condição de superioridade, capaz de punir ou envergonhar aquele que é julgado e que é colocado em condições de inferioridade. Eles se julgavam donos da verdade. E, no entanto, bastou uma palavra de Jesus para que todos fossem saindo, né? São muitas as condições humanas que mascaram o ser, encobrindo-lhe as dificuldades interior para ressaltar as faltas morais do outro. Como eu já disse, é mais fácil apontar o erro, espalhar o erro, do que saber que eu tenho mazelas dentro de mim, que eu tenho coisas a corrigir e que eu não tenho autoridade moral nenhuma para condenar quem quer que seja. Quando eu estiver num patamar melhor, quando eu estiver com a moralização alta, eu jamais iria julgar alguém. Jamais iria pensar em apedrejar alguém ou apontar o dedo para alguém. Porque quando você vai melhorando moralmente, nós vamos nos apiedando, tendo misericórdia das criaturas que ainda resvalam, das criaturas que ainda não aceitam uma condição melhor espiritualmente. E aí, quando nós não pudermos fazer absolutamente nada, porque a pessoa não está aceitando, a oração tem um poder muito grande. Vamos orar por aquela pessoa. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos alguém que mais precisa de uma oração do que uma crítica. Que mais precisa de uma palavra amiga e de um ombro amigo do que uma crítica, né? Comportamento comum, de julgamentos, né? De assentar pedras. Assentar pedras nem sempre simboliza aquela pedra mesmo para você atirar. Atirar pedras também é falar mal, é ser maledicente. Isso também é atirar pedras, né? Isso acontece muito, né? Na política, na religião, na sociedade e até dentro da nossa família. Muitas famílias passam por períodos difíceis nessa situação. Algum membro com algum problema, muitas vezes é rechaçado. E muitas vezes ele precisa de acolhimento, ele precisa de amparo, ele precisa sentir que tem alguém que se incomoda, se interessa por ele, que quer vê-lo bem. E assim nós vamos vivendo mais harmoniosamente, quando nós passamos a conviver melhor com os nossos familiares, com os nossos chefes, colegas de trabalho e mesmo aqui na nossa casa. Vamos passando a ter mais consciência de que todos nós somos responsáveis, que todos nós precisamos uns dos outros. Foi o que levou Jesus a dizer: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do ouro do teu irmão. E Kardec nos recomenda no Evangelho: sede indulgente para com as faltas alheias. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias faltas. Quando nós começarmos a introjetar o nosso olhar para dentro de nós, daquilo que nós fazemos, nós não vamos ter tempo de olhar o que o outro está fazendo. E aí nós vamos ter condições de nos autoanalisar e de melhorar a nossa conduta. Quando a gente melhora a conduta, nós passamos a ter paz. Nós passamos a ter aquela harmonia interior. Nós passamos a buscar melhorar. E aí sim, ter condições de ajudar o outro. Porque a indulgência acalma. Perceba, quando alguém chega agitado junto a nós, ou que você percebe alguém, se você fizer uma prece, ou se você usar palavras de harmonização, palavras que acalmam aquela pessoa,
o mal se dissolve, não vai adiante. Mas quando nós entramos no patamar da guerra de palavras e de atitudes equivocadas, a gente não pode nem imaginar, né, o que vai acontecer, as tragédias que ocorrem, que nós estamos vendo na mídia. Né? Eu respondo com a mesma moeda. Existe tanta violência por aí. Mas quando alguém fala, tudo bem, me desculpe, eu errei, mesmo que não tenha errado, mas para parar ali a violência, as coisas se acalmam. E quantas coisas ruins a gente pode evitar com essa atitude de acalmar os ânimos, de acerenar os corações, de ter misericórdia daquela pessoa que ainda acha que levar a ferro a fogo é a melhor solução. É digno de pena, é digno de misericórdia. Né? Então, a indulgência calma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, de repente tem uma pessoa que está precisando desabafar. Estou precisando, nossa, aquilo está desesperador para ela. E ela procura um amigo, uma pessoa que ela confia, para jogar aquilo fora. A pessoa não deixa nem ela terminar, já começa a doutrinar. E aí, ao invés de acalmar, acirra mais a dificuldade que a pessoa tem. Então, quando isso ocorrer conosco, deixa a pessoa falar. Ouve com atenção, porque Jesus é o nosso melhor ouvinte. Jesus sempre nos ouve quando nós fazemos as preces. O nosso Pai Criador nos ouve. Então, deixa a pessoa falar, porque ela falando, ela relaxa, e de repente fala, tudo bem, já passou. Então, não vamos de pronto querer doutrinar. Só perguntar depois, posso ajudar? Posso fazer algo? Né? Então, quando temos o olhar claro na misericórdia, não atiramos pedra alardeando o mal do outro. A mensagem do Evangelho revivida pela doutrina espírita é a da espontaneidade e da autenticidade de alma, obtida no exercício do autoconhecimento e da renovação interior, bem como da compaixão, vitalizada pela esperança e o otimismo, que fortalece o homem na direção da cura interior. Tirar a trave significa e está relacionada à nossa transformação moral. É esse o convite do Evangelho. Tira a trave do teu olho, porque quando você tirar a trave do teu olho, você tem condições de enxergar a luz e de buscar transformar o seu coração e as suas atitudes. Então, está relacionada com a nossa transformação moral. Então, vamos soltar as pedras. Ser misericordioso, auxilie e se compadeça dos caídos do caminho. Vamos terminar com uma mensagem do livro Celeiros de Luz, por Divaldo Franco, né, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Diante dos que padecem esta ou aquela ulceração moral, reserva-te compaixão e caridade. Ao lado dos emaranhados na criminalidade, faculta-te amor e bondade. Instado a opinar desfavoravelmente sobre alguém, penetra-te de prudência e sensatez, aplicando o medicamento da compreensão e da fraternidade. Os infelizes já espiam a própria desdita dos equívocos em que se comprazeram, não te competindo atormentá-los mais, infligir-lhes punições mais severas. Jesus, que podendo condenar e impor reparações, usou da
inquestionável força do amor, a fim de ajudar os aturdidos, nunca, porém, do ácido da acusação intempestiva, para desorientá-los mais. Certamente, há leis e homens que a sociedade encarregou do mistério da justiça. Ajuda-os sem te imiscuir em atribuições que não te dizem respeito. Se convocado inesperadamente à posição de inquisidor ou julgador implacável, pergunta-te: que faria Jesus em meu lugar? E aplica o bálsamo medicamentoso da esperança sobre a ferida pútrida do padecente, acenando-lhe com o amanhã de bênçãos que a todos alcançarão. Se queres misericórdia e compaixão, sê misericordioso e tenha compaixão do outro. Que Jesus, o divino amigo, nos esperance o coração, para que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver esse grande amor que já penetra esse salão, que já ausculta as nossas dificuldades, e que no momento do passe, todos nós possamos nos aliviar das nossas aflições, sejam elas físicas, morais e espirituais. Amados irmãos, que Jesus continue a nos abençoar, hoje, agora e sempre, paz e bem em todos os corações. Agradecidos a nossa querida Edina, que nos deixa uma lição de casa, né? Vamos meditar acerca de como olhar o próximo, como lidar no viver e conviver com o próximo. É assim, então, que nesse instante, eu convido a todos, feche os seus olhos para melhor se concentrar. Observe a sua respiração. Inspire paz. E exale tudo aquilo que você não quer mais para você. Tristezas, mágoas, desesperança. Pelo contrário, vamos trazer para o nosso mundo íntimo o que for de melhor e que está aqui nesta hora de prece à nossa disposição. Uma prece, uma vibração, nunca fica sem resposta. A prece não é um monólogo, é uma conversa com Deus. E assim, embalados pelas histórias do Mestre, de seus ensinamentos aqui trazidos pela nossa querida Edina, nós vamos nos cuidar primeiramente, para ficarmos receptivos a logo mais ao passe que iremos receber. Lembrando que ao adentrar a essa casa, digo mais, ao nos direcionarmos, quando telefonamos para essa casa, registrando nossa presença, já é um movimento que fazemos para estar sob a luz que tanto precisamos. Chegar até aqui é um desafio que vencemos todos. Receber as bênçãos que essa casa emana é estar de novo com Jesus. Como nós lemos, de que a multidão procurava o Mestre para ouvir-lhe. É assim que nos sentimos hoje,
como há 2000 anos atrás. Mas como não somos felizes sozinhos, nós temos que direcionar o nosso melhor, porque todos nós pode doar algo de bom. Assim vamos direcionar àqueles que hoje, agora, aonde estiverem e como estiverem, poderão receber de nós, amplificado pela espiritualidade, o bem que lhes desejamos, seja por um morador de rua, por alguém que hoje não terá um copo de água limpa para beber e oferecer aos seus, um prato de comida, um lanche, um pedaço de pão, o que seja para saciar a fome. Que mãos amigas, que corações próximos possam ser despertados, como hoje Edina disse, ter olhos de ver e acudir à necessidade. Vamos pedir por aqueles que não têm um teto sob suas cabeças, diante do desemprego, diante das dificuldades por que passamos. Muitos tiveram que abandonar os seus lares, foram despejados e procuram os baixios dos viadutos, as ruas, as praças. Oremos por eles e façamos o que pudermos, mesmo que seja uma prece sentida, como agora o fazemos. Vamos pedir pela família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Adentremos ao nosso lar agora. Abramos a porta principal e levemos para o nosso lar a presença de Jesus, que vai iluminando cada canto e recanto, retirando energias desnecessárias, deixando a harmonia entre as pessoas, mesmo que essa pessoa viva sozinha. Muitas vezes ela vive em uma batalha íntima. Oremos que Jesus possa levar a cada lar a paz e ali possa permanecer nos bons atos, na paciência, que é a ciência da paz, na espera do compasso do outro, porque a família é um laboratório, cada um é um elemento distinto do outro. Precisamos saber combiná-los, ceder, exigir, buscar, doar. No momento certo, saberemos como agir. Vamos pedir pelos lares que perderam seus entes queridos. Nós sabemos quanto dói ter que fazer a entrega dos nossos queridos de volta para casa. Quantas milhões de pessoas, mundo afora, não têm mais vontade de prosseguir. Oremos por elas. Outras querem partir antes. Oremos por elas. Roguemos a Mãe Santíssima, Maria, que possa interceder a esses espíritos. Vamos assim, agora preparados,
nos disponibilizar para receber o passe. Os médiuns se prepararam e vão, junto com a espiritualidade amiga, junto com o anjo guardião de cada um de nós, esse Espírito que nos conhece, esse Espírito que Deus colocou ao nosso lado, vai diretamente trabalhar em nós agora, com todas essas energias que a espiritualidade e os médiuns nos fornecem. Sintamos que do alto uma luz branca chega e é recepcionada no topo da nossa cabeça. Nós temos um corpo espiritual, o perispírito, e à altura do topo da nossa cabeça há um centro de força, e nós amorosamente chamamos de uma janelinha que se abre e absorve essa luz. Renova os pensamentos, ajuda o nosso sistema nervoso central. Essa pandemia tem desarticulado o nosso sistema nervoso central, que nessa hora os médicos da espiritualidade cuidem de nós todos, renovando-nos. À altura da nossa testa, um outro centro de força, outra janelinha que é aberta, e um dourado, lindo como um sol de meio-dia, em harmonia com o branco, vão se irmanando e nos renovando. Pensamentos novos surgem, autoconfiança, a certeza de que nós somos filhos de Deus, portanto merecedores do melhor, desde que nos abramos a esse melhor. Depois, à altura da nossa garganta, outra janelinha, outro centro de força, o laríngeo. Um azul prateado nos envolve. Aí temos a glândula tireoide, as paratireoides, tão importantes, recebem uma cota de saúde. À altura do nosso coração, um sol cor-de-rosa amoroso, que retira mágoas, tristezas, tudo que não queremos para nós, mas desperta em nós o amor verdadeiro, o amor incondicional. Amamos porque amamos. Somos felizes porque hoje acordamos sem a ajuda de um aparelho para respirar. Conseguimos chegar até aqui. Estamos vivos. À altura do nosso gástrico, um verde brilhante se faz. E ajuda-nos, afugentando ligações com espíritos infelizes que são, como nós, acolhidos amorosamente nessa casa. Saem da nossa presença. Fisicamente, essa luz dá uma cota de saúde, desde o duodeno, estômago, intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, todos iluminados, recebendo o que cada um precisar em especial. Por fim, a espiritualidade envolve-nos numa cúpula de proteção, da cabeça aos pés, e esse tratamento vai permanecer em nós, dependendo da nossa vontade de assim permanecermos, tendo olhos de ver aonde nossos passos nos levem, que possamos exercitar tudo aquilo que a Edina nos passou tão bem hoje. A misericórdia,
a compaixão. Por fim, pedimos pelas nossas águas, que espíritos especializados do mundo espiritual, cientistas, farmacêuticos, biólogos, manipulam fluidos colhidos na natureza, trazidos dos laboratórios espirituais, colhidos na nossa natureza, de nós mesmos, porque somos uma centelha divina, temos tudo de melhor. Essa água vai sendo fluidificada e deve ser tomada como medicamento que é. Se você não trouxe a sua água, hoje ou todas as noites, coloque um copinho de água à sua cabeceira. Faça uma prece, lembre-se dessa hora e busque, peça. E os benfeitores espirituais, aonde você estiver, com certeza beneficiarão essa água que, aliado à sua fé, fará por você o melhor. Agradecidos pela presença de todos, por aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecidos a Edina, a todos os voluntários, àqueles que estão na portaria a nos recepcionar. Nós com Jesus vamos dizendo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra, como em todos os lugares habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E assim nós vamos rogando, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante a tentação, antes livra-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre. Bom retorno aos lares. Vão em paz e que possamos estar aqui novamente e até que nos encontremos novamente, que estejamos sob as bênçãos de Deus. Que assim seja.